Eu quero ler com vocês hoje João, capítulo de número 1. Nós vamos ler do 35 até o 41. Você pode acompanhar a leitura aí, diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então achou primeiro a seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre um personagem, na verdade, muito pouco pregado. Eu até procurei na minha mente se eu lembrava de uma mensagem que eu tivesse ouvido sobre esse personagem, o André. Eu quero falar hoje sobre este homem, e que aparece tão poucas vezes na Bíblia Sagrada. Aparece aqui o nome dele, e mais 2 ou 3 vezes na Bíblia. Então a gente tem muito pouco informação a respeito dele, mas o pouquinho que temos, a gente descobre que sempre que André teve a oportunidade, em determinados momentos, em momentos cruciais da sua vida, André tomou decisões que iam diretamente àquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. Isso aponta, queridos, assim, só para a gente começar, como é importante nós, nos momentos cruciais da nossa vida, nos momentos corretos da nossa vida, nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta e tomar as decisões. Por isso, agora sim, eu quero falar hoje com vocês sobre decisões corretas. Esse homem, o André, ele se torna um exemplo para quem lança um olhar sobre a sua história. Como eu disse aqui no começo, André não é nem de longe o personagem mais pregado, usado em pregações, mas hoje a gente tem a oportunidade de parar um pouquinho aqui juntos e olhar para a biografia desse homem, que aparece muito aqui e lá, muito de vez em quando, muito de relance. Mas como esse homem ensina, como esse personagem bíblico, como André me ensinou essa semana, como esse discípulo ministrou aqui ao meu coração. O que chama a minha atenção aqui na vida de André, e talvez por isso muito pouca gente fale dele, é que André não era o cara mais destacado, André não era o discípulo mais conhecido, não. André não tinha ali os holofotes sobre ele. Ele não precisava disso e também não era o propósito de Deus para a vida dele. E ele sabia que mesmo assim, ele poderia ser extremamente relevante no reino de Deus. E aqui, queridos, a gente começa sempre dizendo isso, que muitas pessoas acham que fazer algo para Deus é estar num lugar de destaque, onde todo mundo vê, ser conhecido de todo mundo. Mas a palavra de Deus nos deixa claro, sempre nos deixa claro, que cada um de nós foi chamado para fazer algo para Deus, independente aonde esteja, em destaque ou não. Sabe, André vai na contramão do pensamento de que eu só posso fazer algo para Deus se eu tiver um destaque para fazê-lo. Quando a gente olha para André, ele nos mostra que relevância não tem necessariamente a ver com evidência. São duas coisas que não precisam andar juntos. Você pode ser relevante em evidência, mas você pode não estar em evidência. E mesmo assim ser relevante no reino de Deus. Todos nós, eu, você, a pessoa que está do seu lado, fomos chamados para ser relevantes, para fazer a diferença. Mas isso nem sempre significará
estar em evidência. André é irmão de ninguém mais, ninguém menos do que Pedro. Pedro, sim, um homem extremamente conhecido, pregado na Bíblia Sagrada, com uma biografia ampla, escreveu também as suas epístolas. A gente tem muita informação sobre Pedro. E André era irmão desse homem, de Pedro, que tinha todo esse destaque. Mas o Pedro, que era o falador, né, precipitado a princípio, né, até que ele foi trabalhado pelo Senhor, né, Pedro que era o locutor do grupo, né, Pedro que foi o primeiro pregador cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, era o oposto de André. André não era assim, mas sempre, onde você lê sobre André, as poucas linhas que falam sobre ele, mostram o André sempre disposto a se posicionar, a decidir, a tomar as decisões corretas, sempre de acordo com o Senhor. Sabe, e para a gente iniciar esta palavra, a gente precisa entender que diante de nós também, todos os dias passam diante de nós oportunidades e necessidades, e a gente precisa tomar decisões. Não existe nada pior do que uma pessoa que quer passar despercebido diante das oportunidades e das necessidades. E as pessoas perdem, né? Aquele velho ditado, né? O cavalo passa encilhado e você tem que pular em cima dele, porque ele só vai passar uma vez. Quantos de nós perdemos tantas oportunidades porque titubeamos na hora de tomar uma decisão? E quando, queridos, vem alguma dúvida ao nosso coração, eu, pelo menos, sempre procuro tomar as minhas decisões olhando para a palavra de Deus. E existem coisas que a gente não precisa perguntar para Deus o que deve ser feito, se o que deve ser feito já está na sua palavra. A sua palavra é operante sobre nós. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Então, Deus tem essa expectativa, a expectativa do retorno, a expectativa de que você responda com as respostas corretas aquilo que Deus está promovendo na sua vida. Sabe, se Deus investiu o próprio Filho em você, Ele espera que você seja uma resposta do céu na terra. A gente não está aqui somente vivendo, mas nós temos que entender que devemos ser uma resposta para essa geração, uma resposta para as pessoas do seu trabalho, uma resposta para a sua casa, uma resposta para a sua igreja, uma resposta para a comunidade onde você vive. Há uma expectativa de Deus que a gente seja uma resposta, mas a resposta tem que ser correta. Então Deus espera que a gente amadureça diante das questões, mas que também resolva as questões, que tomemos decisões. Então, as poucas linhas que falam de André revelam essas virtudes tremendas na vida desse homem. E eu espero, sinceramente, nessa manhã, que você reconheça o chamado de Deus para uma vida relevante, uma vida que, de fato, faça a diferença. Sabe, há uns anos atrás, um parente meu faleceu. Eu não estava lá, não pude acompanhar, mas a minha irmã foi, e esse homem, esse parente, viveu uma vida dissoluta, viveu uma vida cometendo e amando o mundo, e amando o pecado. E no velório dele ali, no momento do sepultamento, ele foi sepultado. E a minha irmã depois foi me falar, e aquilo me chamou a atenção. Ela disse assim, é o fim do fim, assim, é um sentimento de que, ok, viveu, morreu, não deixou nada, não mudou nada, não influenciou em nada, não foi relevante em absolutamente nada. Simplesmente foi sepultado, acabou a história ali mesmo. Dali cada um foi para sua casa. E ponto final. E aquilo me chamou a atenção, porque isso é uma grande verdade. A nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é como a relva que nasce num dia e morre no outro. O que nós faremos entre o nascimento e a nossa morte, queridos, determinará a nossa eternidade. Então a gente precisa ser relevante. A gente precisa viver dentro dessa geração, cada um de nós,
não se preocupando em mudar tudo, mas se preocupando em mudar aquilo que é possível ser mudado através da vida de cada um de nós. E André me mostra isso de uma forma maravilhosa. André aproveitou cada oportunidade. E o desejo do meu coração é que você tenha uma vida relevante na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja. Você existe para frutificar. E se você existe para frutificar, o Senhor busca frutos na nossa vida. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre essas decisões corretas, tomando aqui alguma coisa da vida de André, pelo menos aquilo que a gente consegue enxergar e aquilo até que está nas entrelinhas. O primeiro então é, André tomou a decisão de buscar ao Senhor. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. João capítulo 1, versículo 35, que nós lemos, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. A gente, ao entrar na biografia de André, a gente começa por aquele que era o seu mestre até então. O João, citado nesse versículo, é João Batista. E a gente descobre aqui então que André, antes mesmo de conhecer Jesus, era discípulo de João Batista. E João Batista, gente, nem de perto, nem de longe, era o profeta da moda, o queridinho das multidões. João Batista é uma voz que Deus levantou depois de 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. Nós temos os 400 anos de período interbíblico de silêncio da profecia. E aí surge João Batista. Esse cara surge como alguém que estava pregando. Só que me chama a atenção, João Batista, esses dias atrás preguei sobre ele, não vou me deter nele, mas a igreja de João Batista era no centro de Jerusalém? Não. Era no polo da Galileia? Não. A igreja de João Batista era no deserto. As cadeiras da igreja de João Batista não eram como a que você está sentado. Eram as pedras. A igreja não tinha teto, a igreja não tinha parede. Era um calor insuportável, na casa de 50 graus. Como que João Batista se vestia? Talvez com uma estola sacerdotal, talvez com um manto comprido até o pé. Não. A roupa de João Batista era feita de peles de animais. Ele pegou peles de animais e improvisou uma roupa. O que João Batista gostava de comer? Gafanhoto e mel silvestre, que é o que dá no deserto. Não era pesado a ninguém. Ok, pastor, mas e a pregação que fazia as pessoas saírem da cidade e ir até esse lugar para ouvi-lo? A pregação dele, então, era uma pregação homem no centro, teologia do coaching. A pregação dele era venha como está e fique do jeito que veio. Não. A pregação de João Batista era arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Era uma pregação de arrependimento. Esse cara, esse João, chamava os religiosos da época de raça de víboras. Era assim que João era. João sabia quem ele era, sabia qual era o propósito da sua vida, e João não estava aqui para brincar. João sabia que os seus dias estavam passando, que a sua vida estava passando. João sabia que o seu tempo estava terminando, e João não brincava com o propósito de Deus que estava sobre ele. Ele começa a batizar as pessoas, e o batismo de João é chamado de batismo de arrependimento. Arrepender-se dos pecados e viver uma nova vida agora para o reino de Deus. Era uma mensagem radical. Descrevendo João Batista, só do jeito que eu fiz bem rapidamente aqui, eu já consigo perceber quem era André. Porque André era discípulo de João. Antes mesmo de André conhecer Jesus, conhecia e era discípulo de Jesus. E o que me leva a entender claramente que André era um cara que levava as coisas de Deus muito a sério. Mas muito a sério mesmo.
Para ser discípulo de João Batista, o homem tinha que ser sério quando o assunto era as coisas de Deus. Sabe, quando Jesus é apresentado ali, quando João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André estava ali do lado de João Batista. André era discípulo e teve sempre como prioridade buscar a Deus. A prioridade de André sempre foi essa, buscar ao Senhor. E para que isso acontecesse, gostando você de ouvir isso ou não, André se aproximou de gente radical. Porque João Batista era radical. Pastor, então você é um cara radical. Bom, deixa eu te explicar o que significa, ou da onde vem a palavra radical. A palavra radical vem de raiz. A palavra radical vem de origem. A palavra radical vem de original. No sentido correto desta palavra, André foi atrás daquilo que era a raiz, da onde vinha e da onde Deus se movia. Ele não queria nada, ele queria algo original, que viesse diretamente do trono de Deus, que não fosse produzido por mão humana, que não fosse algo aqui, ali, um vento. Não, ele queria o original. Ele queria conhecer e buscar ao único e verdadeiro Deus. Ele não ficava titubeando entre pensamentos. Ele não pulava de igrejas em igrejas e nem de religião em religião, muito menos. Ele era simplesmente o cara que estava buscando esse lugar. Nós somos chamados para sermos radicais no que diz respeito ao nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus tem que alcançar esse lugar. Se você não gosta desta palavra, você provavelmente está seguindo Jesus de longe. O que eu estou falando aqui, hoje, para você viver um casamento, você tem que ser radical nas suas convicções. Radical naquilo que diz respeito ao papel de um homem e ao papel de uma mulher. Não negociar, não abrir mão. E então, você vai levar o seu casamento adiante. Se você quer filhos diante de Deus, se você quer ser autoridade na sua casa, você precisa ser radical em algumas coisas. Você não está ali para negociar algumas coisas. Você conversa, você ouve, você fala. Mas existem princípios que não podem ser quebrados. E nesses, você precisa ser radical. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? É o que eu vejo na vida de André. André não estava atrás da última moda. André estava em busca de gente que levava Deus a sério. E aí aqui ele me ensina outra coisa. Andar com gente que leva Deus a sério me levará a levar Deus a sério. Então a gente, de vez em quando, a gente precisa sentar e fazer uma análise de quem são as pessoas com quem a gente caminha. Quem que é o teu principal amigo? As tuas amigas? Quem são as pessoas que estão perto de você? Essas pessoas levam Deus a sério? Ou essas pessoas estão sempre ali como um fator de te lembrar que você não precisa ser assim. Não precisa ser tão assim. Não precisa ter esse nível de compromisso. Queridos, André levava Deus a sério. Eu preciso perguntar também para você. Você já tomou essa decisão, sabe, de levar Deus a sério? De levar as coisas de Deus a sério? Eu sinceramente espero que a religião não te baste. Porque a religião não basta. Nunca bastará. Não vale a pena dizer que segue a Jesus sem se comprometer com Ele. Então, eu percebo, gente, sinceramente, a gente está vivendo uma geração que há um esforço enorme das pessoas em adaptar o evangelho raiz, original. Adaptar isso a um evangelho falsificado, a uma vida que, na verdade, não condiz com o compromisso que a pessoa tem com Deus. Há um desespero das pessoas em querer adaptar o evangelho às suas vidas de pecado. Sabe, eu já falei isso aqui, vou repetir. Na nossa casa, quando fui criado num lar cristão, meus pais se converteram, eu tinha 1 ano e meio. Então na nossa casa tinha um negócio que eu amei, sempre amei. A caixinha de promessa. Alguém lembra disso não? Quem lembra? Quem tinha caixinha de promessa? A caixinha. Aquilo era fantástico. Que eu podia pecar, eu podia errar, eu podia estar longe de Deus, mas quando eu puxava, tinha uma promessa para mim.
eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós viemos de uma geração da caixinha de promessa. Só que a caixinha de promessa foi tirada de um contexto, porque Deus nos confronta. Deus escancara o nosso pecado. Deus nos leva a um profundo arrependimento. E às vezes a caixinha de promessa fazia um papel errado na vida da gente. Porque ao invés de sermos confrontados no nosso pecado, a caixinha estava sempre ali, com versículos descontextualizados, para dizer para você, você é o máximo, eu estou contigo, continue assim. A palavra de Deus, queridos, ela nunca vai poder ser fatiada. André se conectou ao que havia de mais sério na sua geração. João Batista. E conectado a pessoas que levavam Deus a sério, ele conheceu Jesus. Ele teve a revelação de quem era Cristo. Escute isso que eu vou dizer para você. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. E eu vou mais longe. O dia que essa igreja aqui, gente, parar de pregar a palavra como ela deve ser pregada, corra daqui. Corra daqui. Porque deixará de ser um lugar saudável. As igrejas são levantadas na terra para levar Deus a sério. Para levar Deus a sério. Então existe uma grande diferença entre as pessoas que estão decididas a buscar a Deus e aquelas que querem um movimento de Deus. Elas querem um movimento. Mas se a palavra confrontar, ela desanima. Sabe, o nosso propósito aqui, nessa igreja, gente, é pregar o evangelho de Jesus. Levar as pessoas a se entregarem a Cristo. E servirem a Deus dando muitos frutos. Uma vez Jesus falando sobre João Batista, em Mateus 11, ele diz assim, o que vocês... Jesus está falando de João, e diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem de roupas finas? Na moda? Ele continua e diz, afinal, o que vocês foram ver? Vocês foram ver um profeta. E ele diz, sim, e eu lhes digo, o maior de todos os profetas. Aquele de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho. Disse-lhe, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Um cara que levava Deus a sério. Diga para quem está perto de você, leve Deus a sério. Segundo ponto, André tomou a decisão de mudar de nível. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. André. Vamos ler o texto. No dia seguinte, o versículo 35, está ali, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, João vai dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, que estavam com João, ouviram-no dizer isto. E, vamos ler junto a última linha ali, e seguiram a Jesus. Observa a decisão desse homem. Seguiram a Jesus. André fazia parte do círculo íntimo de João Batista, mas ao ver Jesus, ele não teve dúvida. Ele deixou João e seguiu Jesus. E sabe, André não estava sendo um traíra, quebrando uma aliança. Aqui mesmo nesse texto, quando você volta alguns versículos antes, João estava falando de Jesus. No versículo 27 do mesmo capítulo 1 de João, ele diz assim, João falando de Jesus, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. André já vinha sendo ministrado por João sobre a chegada de Jesus. É como se João estivesse dizendo para ele, meu irmão, você está aqui comigo nesse nível, mas logo surgirá a oportunidade de você subir um nível muito mais acima. Então João estava preparado, esperando o momento, a oportunidade de subir de nível. Avançar, queridos, na vida espiritual, exige de nós 2 coisas. Renúncia e
coragem. Pessoas espirituais, elas se movem por processo e propósito. As que não são, queridos, elas se movem de forma diferente. Pessoa que se move por propósito, ela leva Deus tão a sério, mesmo que isto lhe custe o conforto e a estabilidade. Sabe? Deixar a zona de conforto para crescer. E chega uma hora, e essa é uma expectativa de Deus, que precisamos a responsabilidade de assumir a maturidade. Então tem muita gente que não muda a própria vida com a visão de que alguém tem que tomar as decisões por ele. Aliás, nós vivemos num país que está tentando se criar uma cultura de que você pode viver com o dinheiro dos outros. E que você não precisa correr atrás do seu próprio dinheiro, que esse dinheiro vai vir de algum lugar. Isso é uma cultura maligna. Isso é uma cultura maligna. A palavra de Deus nos diz que se você quiser comer, trabalhe. Você não precisa depender dos outros. Quando isso vem para o campo das decisões, a gente não tem nada pior do que aqueles que não conseguem tomar as suas próprias decisões. Você conhece alguém assim? Você fala assim, vamos comer? O que você quer comer? Não sei o que você quer. O que você quiser, eu quero. Eu não estou falando isso dentro do ambiente familiar, ok? Mas, porque lá em casa também é complicado. Eu quero comer uma coisa gostosa que eu não sei o que é, mas você decida e traga para mim. É mais ou menos assim, você fica, o que é isso? De onde veio? Mas o que eu quero dizer são as pessoas que têm a dificuldade de tomar, elas só se movem pela decisão dos outros, em tudo. Deus não nos chamou a esse lugar. Existem decisões, as principais decisões da sua vida, você tem que tomar por conta própria. Por conta e risco. Sabe? A gente precisa estar pronto para deixar um nível e ir ao outro. Mas é interessante, no caso de André teve que deixar João Batista para seguir a Jesus. Isso nos aponta para um princípio. Nós precisamos deixar algumas coisas para ir para outras. Não necessariamente João Batista precisava ser deixado porque era errado. Não. Durante aquele tempo da vida de André, ele foi essencial. Mas agora ele estava sendo lançado para um novo nível. Eu não estou dizendo que você precisa deixar coisas que necessariamente são erradas. Mas, queridos, foi bom para você durante um tempo da sua vida. Mas Deus quer que você avance. Deus quer que você siga. Decidir entre o propósito de Deus e o conforto nunca será fácil. Mas nós somos chamados pela palavra a sempre caminhar, crescer. A palavra de Deus nos diz, o próprio Pedro falando na epístola de número 2 dele, capítulo 3, versículo 18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aponta para um crescimento. Quando Paulo vai escrever em Efésios 4:3, ele diz assim, até que todos nós alcancemos. Está falando de processo, está falando de jornada, está falando de caminhada. Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Posso lhe dar um conselho? Deixe para trás o que te dá segurança para acessar o que te trará relevância. Às vezes a gente precisa seguir. Pode até não ser evidente, mas será relevante. Isso que importa. Quem está entendendo? Amém? Terceiro ponto. André tomou a decisão de buscar a intimidade e profundidade. Vamos ler bem forte esse? Vamos juntos? 1, 2, 3. André. João capítulo 1, 38, diz assim, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª, 4 horas da tarde. André, queridos,
não queria ser aquele cristão de arquibancada. André não queria estar no bolo, na multidão. André queria mais do que isso. André queria ir no lugar onde Jesus estava morando. Ele pergunta: onde moras? No primeiro encontro de André com Jesus, ele pergunta assim: onde tu mora? Onde tu fica? Onde tu para? Como eu posso criar uma conexão para nunca mais me perder de ti? No primeiro encontro, ele olha para Jesus e diz assim: posso ir contigo para a tua casa? Posso ir? Isso foi no primeiro encontro. Mostra o tamanho da sede que esse homem tinha por intimidade e profundidade. Sabe, você pode se contentar com Jesus de longe, ainda que eu lamente muito isso. Você pode ter histórias sobre o que você viu Jesus fazer na vida dos outros. Eu já vi, uma vez eu estava num lugar e eu vi Jesus fazer isso e aquilo nos outros. Você pode ter histórias distantes do que Jesus fez na sua vida para se revelar para você. Você pode ter esse lugar, mas eu quero lhe dizer um negócio: existe um lugar muito melhor do que ele. Sabe, deixa eu perguntar aqui para você: quanto de sede há em você? Quanto de fome há em você? À medida que você segue a Jesus. André foi atrás, André diz: eu quero te seguir, Jesus. Jesus, eu quero estar onde tu estás. Onde tu para, eu quero parar. Onde tu dorme, eu quero dormir. Onde tu come, eu quero comer. Na mesa que tu senta, é a mesa que eu quero sentar. Eu quero estar contigo. Onde tu moras? No primeiro encontro. Ou seja, um homem que levava uma vida com Deus a sério, que estava perto de gente que levava uma vida com Deus a sério, não teve a menor dificuldade de deixar bem claro para Jesus: eu vou te levar a sério. Eu vou te levar a sério. Onde tu for, eu irei. Onde tu estiver, eu quero estar. Na mesa que tu sentar, eu quero estar ali. Sabe, a gente fala da chamada de Deus e nós esperamos isso. Mas eu posso dizer uma coisa aqui para vocês que eu entendi ao longo da minha vida: que a chamada de Deus se concretiza para os oferecidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, há um chamado de Deus para todo mundo que está debaixo desse teto. Mas por algum motivo, a gente foi ensinado a sentar e ficar esperando um chamado. Um chamado. Eu quero lhe dizer que aqueles que se levantam, que se oferecem para aquilo que Deus está fazendo, esses serão os escolhidos. Quem está entendendo? Você não foi chamado para seguir Jesus de longe. André tomou a decisão de buscar a intimidade e a profundidade. Quarto ponto. André tomou a decisão de influenciar outros. Vamos ler juntos isso? 1, 2, 3. André. Olha só o que André faz. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, o André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. André sai da presença de Jesus depois de passar um dia com Jesus. Ele sai da presença de Jesus e corre. O texto diz que ele achou Simão. Você só acha aquilo que você procura. Ele bateu o dia inteiro naquela beirada, aquele mar da Galileia, do lago de Genezaré, atrás de Simão, até que o encontrou. Ele queria falar para o seu irmão. E olha o tamanho da pregação de André. Achamos o Cristo.
Pastor, esse é o tema? Não. Essa é toda a pregação. Nós achamos o Cristo. Ponto. Vamos dizer junto, achamos o Cristo? 1, 2, 3. Olha para o lado aí. Alguém caiu morto? Então você é capaz de falar isso sem morrer. E por que a gente não fala? Ele não tinha feito o bacharel em teologia. Ele não era um profundo conhecedor da ciência, do tempo e das coisas. Mas ele tinha uma mensagem. Bastou um encontro. E ele já tinha uma mensagem que era maior do que ele. Eu achei Jesus. Eu achei o Cristo. Ponto. Eu achei Jesus. É impressionante como a gente põe empecilhos. Obviamente que hoje nós sabemos quem é o Messias, quem é o Cristo. Mas naquela época era diferente. As pessoas estavam na expectativa desse Messias, mas ao mesmo tempo duvidavam da aparição desse Messias. A gente vê isso nos discípulos. A impressionante dificuldade desses homens que caminharam com Jesus 3 anos, de compreender que de fato ele era o Messias, ainda que eles acreditavam que fosse. Mas crer na plenitude daquilo. Mas André só precisou de uma tarde com Jesus para dizer: achei o Messias. Eu achei o Messias. Eu não achei apenas um homem que diz ser. Eu achei o homem que é. Eu achei o Messias. E agora, convicto disso, André está explodindo. Sabe, quando você lê Romanos, capítulo 1, versículo 17, o texto diz assim, a respeito do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. A palavra poder do grego é dínamos, da onde vem a palavra dinamite. André acendeu a dinamite. O cara vai, eu vou explodir. É o poder. Eu encontrei. Eu achei. E aquilo está tão forte dentro dele que ele está prestes a explodir. E ele explode. E quando ele explode, ele quer compartilhar. Vai para fora. A explosão faz isso, pega o que está dentro e joga para o alto. E ele explode com aquilo. E ele... Como que ele vai guardar aquela revelação? Como que ele vai guardar o que ele descobriu? Ele queria compartilhar aos 4 ventos. Então ele fala para Pedro: meu irmão, eu encontrei, meu irmão. Eu encontrei Jesus, meu irmão. Querido, se o teu coração não queima com isso, você está com defeito de fabricação, não é possível. O coração de André estava explodindo. Eu achei Pedro. E ele convence Pedro, e Pedro vai até Jesus. Pedro vai meio desconfiado. E quando ele encontra, o versículo 42 diz assim: e levou-o a Jesus. O que André faz? Pega pela mão e diz assim: não, eu vou te levar lá, meu irmão, porque eu sei onde ele mora. Eu sei quem ele é. Eu sei onde ele está. Eu vou te levar lá. Pega pela mão e leva Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus olhou para Pedro e diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Pedro. Pedro olhou e falou: rapaz, estou achando que eu achei também. Olha como isso é tremendo. Olha o lugar de André. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada de fé, mas deixa eu te perguntar, como é que estão as suas convicções? Está nesse nível? Ou você só tem o pavio, perdeu a dinamite? Ou não comunica mais nada ao seu coração? Ou o seu coração não queima mais? Sabe, você não foi chamado, querido, para viver uma vida cristã solo. Como se isso fosse somente entre você e Deus. Sabe, a Bíblia nos deixa claro, quando você abre a sua Bíblia no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6, 7, Jesus está deixando claro, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, vocês são embaixadores de Cristo.
Quando a gente lê 1 Pedro 2,9, ele diz assim, vocês, tá? Nós aqui, não é outro não. Ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Dá um glória a Deus. Vou repetir, você é um povo adquirido. Agora pergunta para a pessoa que está perto de você, para quê? Vou responder com o texto. Deixa Pedro falar aqui então. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é por um motivo. E qual é o motivo? Anunciar. Falar. Sabe, Deus não precisa, querido, de agente secreto. Você que foi criado assistindo 007, né? Acha que você é o agente secreto. Deus não precisa disso. Deus precisa de pessoas que preguem sobre os telhados. Deus precisa de pessoas que batam na porta do coração de alguém e diga, eu achei Jesus. Eu sei onde Ele está, eu sei quem Ele é. Dá a mão aqui para mim que eu vou te levar. É disso que Jesus precisa. Pedro foi o grande expoente da fé. O míssil de Deus. Mas foi alcançado por alguém que quis compartilhar com ele que havia encontrado o Messias. É assim que começa, sabe? Você fala tanto, fala de Jesus. Amém? Porque você fala muito, fala ou não fala? Você fala tanto, você não para de falar. Fala de Jesus. Quinto ponto. André, eu sei que vocês estão perguntando, pastor, quantos pontos tem? Eu não vou revelar, porque senão você vai embora desanimado. Então vamos devagar. Quinto ponto. André tomou a decisão de ser ponte para os outros. André tomou a decisão de ser ponte para os outros. Primeiro ele tomou a decisão de ser ponte para alguém. E depois ele tomou a decisão de ser ponte para o milagre. E eu quero sair do texto original que nós estamos lendo, e eu quero ir para João 12, diz assim, 12:20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses gregos dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, nós queremos ver a Jesus. Aí, olha só, Filipe foi e disse isso a André. André, aí o texto diz assim, e então André toma Filipe e falam isso para Jesus. Interessante isso, porque Filipe também é discípulo. Mas quando a frase chega assim, nós queremos ver Jesus, é como se Filipe dissesse, meu irmão, tem um cara aqui que é especialista em apresentar Jesus. Aí Filipe vai e fala assim, André, adivinha o que esse povo está querendo? O quê? Eles querem conhecer Jesus. André diz, opa, é comigo. Eu amo apresentar as pessoas para Jesus. André já é um discípulo há bastante tempo aqui nesse lugar. Mas mostra como André tinha aquilo como um princípio da vida dele. André era ponte para alguém. Sempre foi ponte para alguém. Você é ponte para alguém? Ou a sua vida e o seu testemunho, ao invés de ser uma ponte, é um muro? Que a nossa vida seja uma ponte para alguém. Segundo ponto. André também era ponte para o milagre. Lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou e alcançou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós estamos falando de no mínimo 15.000. Lembrando que se for para contar as crianças mesmo, cada um tinha 25 filhos. Então a gente podia estar numa conta muito maior do que essa. Mas escute esta passagem em João 6:7. Jesus apresenta o problema e diz, onde nós vamos comprar pão para essa multidão? Olha o Filipe aqui. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. Um dos seus discípulos, André,
disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Diante de uma necessidade, Jesus vai apresentar um problema. Então, Filipe vai dar a primeira resposta. Filipe apresenta a impossibilidade total. Nós não temos dinheiro, mesmo que nós tivéssemos uma fortuna, nós não temos uma padaria para vender tudo isso, e mesmo que a gente tivesse 200 dinheiros, ainda assim nós não seríamos capazes de pôr um pedacinho de pão na mão de cada um. E ponto final. André está ali e diz: olha, está aqui, esse está aqui significa dizer que André fez a sua especialidade. Achou alguém para apresentar para Jesus. Está aqui um rapaz. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E Deus está me dando uma palavra para falar sobre esse rapaz aqui, mas isso vai ser mais para frente. Mas André chama esse rapaz, ele encontra esse rapaz, ele traz esse rapaz, e ele diz: tem aqui um rapaz, tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz: mas para quê? Mas o que é isso para tanto? Esse o que é isso para tanto pode ser mal interpretado. Porque a gente pode dizer: André estava duvidando. Mas no meu ponto de vista ele está dizendo: olha, eu saí, encontrei um rapaz, tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu trouxe esse rapaz para apresentar ele para ti, Jesus. Ele só tem 5 pães e 2 peixinhos, eu estou ciente disso. Eu sei que é pouco para muita gente, mas é o que eu encontrei. Ao vê-lo, eu poderia ter desistido lá no meio da multidão, mas eu não desisti, porque eu queria apresentar ele para ti. André estava sendo uma ponte para o milagre. Jesus então conhece o menino, manda o povo se assentar, e eles começam a partir o pão e a distribuir o pão e o peixe, e alimentou toda aquela multidão na multiplicação do pão e do peixe, e no final ainda sobra 12 cestos cheios de pão. Quem está entendendo isso, amém? Porque um homem decidiu ser ponte. Sabe, você não se impressiona com pessoas assim? Ao invés de ficarem paralisadas por um problema, buscam o começo de uma solução. Pessoas que, como André, que são capazes de entrar no meio de uma multidão e dizer: ainda que o que você tenha seja tão pouco, eu quero te apresentar para alguém que pode fazer o maior milagre que você já viu na sua vida. O coração de André queima, sabe? André não tinha dificuldades de trazer pessoas para Cristo. André não tinha dificuldade nem que, se as pessoas que ele trouxe para Cristo se acendessem acima dele. Foi o caso do Pedro. Ele trouxe Pedro para Cristo. E a gente, lendo o texto, sabe que Pedro, ministerialmente falando, cresceu tanto, foi tão relevante, subiu, olhando desta forma, num patamar acima de André. Mas André não se importava com isso. André sabia para o qual ele foi chamado. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, Atos 2, sobre os 120 que estavam reunidos ali, e eles são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, Atos 2,14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. A gente tem o entendimento de que Pedro levanta sozinho. Pedro se levantou com os 11. E entre os 11, Pedro ergue a voz. Eles reconheciam, André reconhecia que o chamado de Pedro era para aquilo. E está tudo certo. Está tudo bem, sabe? Quem vai pregar aqui é Pedro. Quem vai aparecer para a multidão é Pedro, mas André está ali dando suporte, servindo. André está cheio do Espírito Santo de Deus. André olha Pedro, eu imagino que ele pensa, fui eu que falar, começou comigo. Fui eu que arrastei ele para conhecer
Jesus. André é um grande homem de Deus. Sabe, nem sempre você estará no primeiro lugar ou no lugar da evidência. Mas cada um de nós podemos fazer algo relevante para o reino de Deus. Eu quero terminar usando aqueles 2 versículos ali. Isso. Caio trabalhou rápido, né? Foi para André que Jesus disse assim, no texto que nós lemos. Quando André pergunta onde moras, Jesus responde, vinde e vede. Lá na frente, depois que Jesus ressuscita, Jesus encontra os seus discípulos, né, ressuscitou da morte, cheio de autoridade. E em Marcos 16:15, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente conecta esses textos, a gente vê uma sequência fenomenológica. Você vê uma sequência, vinde, vede, ide. Está aí ou não? Jesus não disse ide no primeiro encontro, porque André ainda não tinha vindo e visto. Mas agora, André estava pronto, porque Jesus, Marcos 16:15, ele fala para os discípulos e André está ali. Foi para André que Jesus disse, vinde e vede. E também foi para André que Jesus disse, ide. Essas 3 palavras mostram nitidamente e claramente qual é a expectativa de Deus para o nosso relacionamento com Ele. A primeira palavra de Jesus para qualquer um de nós é vinde. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A segunda palavra aponta diretamente para a revelação que nós teremos de Jesus. A maturidade, o caminhar com Cristo, o conhecê-lo. Esse é o vede. Vinde primeiro. Vede. Mas a expectativa da palavra de Deus, final, para qualquer um de nós, é o ide. Então nós temos uma porção de crentes mimizentos nessa geração que amaram o vinde e decidiram parar aí. Eu quero esse lugar onde eu sou aliviado e eu quero viver disso. Pessoas que não são capazes de dar um passo a mais para ver, para compreender, para buscar quem é Jesus. Quem é Jesus? E então, como uma dinamite explodirem no ide, nós achamos o Messias. Eu achei Jesus. Eu achei Jesus. Eu quero mostrar para você, para você, para você. Eu achei Jesus. Mas a gente vive uma geração capenga, que tem um olhar muito... Diminui o retorno aqui em cima para mim, por favor. Que tem um olhar muito artificial. Querido, você foi chamado para vir. Mas você também foi chamado para ver. E acima de tudo, depois disso, você foi chamado para ir. Vem, vê e ide. Vem, vê e ide. Vamos juntos? Vem, vê e ide. Ah, André. Estava orando essa semana sobre esta palavra. Eu falei, Jesus, o que André viu naquela tarde? O
que André viu, Senhor, naquela tarde? O que ele viu? Que essa geração tem tanta dificuldade de ver. O que ele viu? Eu acredito que ele olha para Jesus e ele tem a revelação, queridos, de quem Jesus é. É interessante, eu vou terminar aqui com isso. O ide, Jesus dá a todos os discípulos no final, quando ele já ressuscitou. Ele diz: ide por todo mundo. Vocês já vieram, já viram, e agora vão. Mas quando eu volto lá para o começo de André, Jesus diz para ele: vinde e vede. E sem que Jesus falasse ide, André foi atrás do irmão dele. André foi atrás do irmão dele. Atrás de quem você tem que ir? Quem você tem que achar? O que você precisa falar? Esse é o chamado de André. Dizer para alguém que você encontrou Jesus. Eu quero terminar dizendo que André tomou a decisão de buscar o Senhor, mudar de nível, buscar intimidade e profundidade, influenciar os outros, ser ponte para os outros. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus.